E segundo o jornalista Juan Oller, do Diário Olé da Argentina, o Internacional tem interesse na contratação do argentino Pablo Verratti do Vasco da Gama, jogador que chegaria para substituir Lucas Alario, que vai deixar o Inter no final desta temporada. Também quero te falar sobre o zagueiro Caetano do Corinthians, que fica livre no mercado agora no final desta temporada e novamente volta a ser cotado no Internacional. E quero te falar também sobre o auxiliar técnico do Roger Machado, Adailton Bozan, que deu uma entrevista no Lance de Crack falando sobre algumas situações do Internacional no quesito de saída e confirmou inclusive alguns bastidores sobre esta situação. Então, só antes de começar esse vídeo, para a vinheta. Boa tarde, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também o sininho de notificações, que é muito importante. Também quero te falar que no primeiro link aqui na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você e quer ter uma melhora na performance entre quatro paredes. Então não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e compre agora mesmo o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começar então com novas informações do Internacional e eu quero começar falando com vocês exatamente primeiro sobre esta informação do auxiliar técnico do Internacional, o Adailton Bozan, que para quem não sabe é o auxiliar técnico do Roger Machado e esteve hoje presente no Lance de Crack. O Lance de Crack do D'Alessandro, que aconteceu no estádio Alfredo Jaconi, teve diversas pessoas, inclusive do Internacional por lá, teve o massagista do Interbanha, teve o próprio diretor esportivo D'Alessandro, tiveram outros jogadores que já passaram pelo Internacional e são ídolos, como Figueroa, Rafael Sobis, o próprio técnico Abel Braga, o Pedro Henrique, jogador que hoje joga no Corinthians, e uma série de outros nomes. Mas enfim, o mais importante que eu tenho para te trazer disso, além do próprio D'Alessandro, que também falou sobre a situação do Internacional, mas tudo que o D'Alessandro falou foi protocolar. Realmente as informações interessantes que a gente teve foram mesmo do auxiliar técnico do Roger Machado, quando ele foi perguntado exatamente sobre a dificuldade do Inter segurar os seus principais jogadores, segurar os seus principais destaques. E em cima disso, ele falou exatamente a seguinte frase. Ele disse, abre aspas, sabemos que os nossos destaques estão recebendo sondagens do exterior, ou seja, fora do Brasil, que são difíceis de se recusar no Brasil. Ou seja, ele falou essa aspas e a gente sabe exatamente quem que ele está falando, né? Um deles é o próprio Wesley, é o Bruno Gomes, é o Rômulo, são jogadores que estão recebendo diversas situações de possibilidades de saída agora no final dessa temporada. E por óbvio, inclusive a nova informação, nem coloquei na thumbnail isso, mas eu vou te trazer esse detalhe, porque o Krasnodar aumentou de novo a proposta. A gente tem duas informações, uma da GZH, que agora o Krasnodar fez uma proposta de 10 milhões de euros para o Internacional, mais o abatimento da dívida do Wesley de 1,5 milhão de euros, e tem a informação do Juliano Machado, de que o Krasnodar fez uma proposta de 12 milhões de euros. Mas enfim, ó, ou é a proposta de 11 milhões e meio ou a de 12. Então, vamos ficar nesse meio termo, tá? Vamos colocar aí que seja uma proposta de algo em torno de 11 a 12 milhões de euros, essa terceira oferta do Krasnodar da Rússia, e é uma negociação que está avançando cada vez mais. A proposta para o Wesley também é muito tentadora e é muito difícil o Inter conseguir segurar, porque além de ter este abatimento da dívida, o Inter não vai ter mais essa dívida com o Wanderson, tem o fato do Wesley, por mais que o Inter só fique com 50% dos direitos econômicos desse valor, desses 12 milhões de euros que a gente está colocando, então a gente coloca aí que o Inter vai ficar com 6 desses 12 milhões de euros, ainda assim é um valor interessante, lembrando que o Inter contratou ele do Cruzeiro por 10 milhões de reais, sendo que desses 10, 7 o Inter ainda não pagou até este presente momento, então é uma negociação que sim faz sentido, e a partir de agora o Inter vai para esta janela de transferências na busca de um substituto para o lugar do Wesley. O Inter vai tentar achar no mercado um novo ponto esquerdo, um novo jogador com as características do Wesley, que faça assim sentido para esse esquema do Roger Machado, tá bom? Outra situação que eu quero te explicar também é exatamente sobre a situação do zagueiro Caetano, tá? Jogador do Corinthians de 1,33 m de altura,
um atleta que novamente volta a ser cotado no Internacional. A informação, inclusive, nesse momento é que o Inter já teria feito sondagens. Para quem não sabe, o Caetano é um jogador da base do Corinthians, chegou a ser emprestado também até mesmo para a equipe do Goiás, depois voltou e agora é um jogador que tem contrato terminando com a equipe do Corinthians e pode inclusive ficar livre no mercado. Tá bom? E a partir disso poderia ser sim um jogador para compor elenco. A informação é trazida pela também GZH, que tanto o Inter quanto o Vasco, Fluminense e Santos têm interesse na contratação desse jogador, tá? A partir disso, o que eu quero te trazer de informação? É um nome que a gente sabe que não chegaria para ser titular, muito longe disso. É um nome que pessoalmente, tá, não me agrada. Não gostaria do nome do Caetano. Para mim não faz sentido o Inter acabar contratando esse jogador. Mas é o nome que segue na pauta da direção do Internacional. O próprio empresário do atleta, que é o Marcelo Robalinho, não negou essa situação. E é o nome que também segue na pauta, além de tantos outros zagueiros, porque a gente sabe que essa janela do Internacional, né, é uma janela onde o Inter pode fazer uma contratação tripla para a zaga, né? Por isso que tem tantos zagueiros sendo cogitados. Às vezes, por exemplo, tu olha a janela anterior do Inter, teve, por exemplo, 5 meias sendo cogitados no Internacional e quem chegou mesmo foi o Bruno Tabata. Nesse caso, o Inter vai contratar 3 zagueiros. Então é normal que o Inter tenha 10, 15 jogadores sendo cotados, né? Porque desses 15 vão chegar 3. Né, 2 exatamente para ser titulares e um para ser, entre aspas, a própria reposição por parte do Vitão. E uma outra informação que eu quero te trazer é sobre Verratti. E essa informação que também, a sentido pessoal, para mim não faz algum tipo de sentido, mas eu quero repercutir para ti, que é uma informação trazida já que tem um cara que é um cara com credibilidade, que é o Juan Oller, que é um jornalista argentino, que inclusive vem trazendo muitas informações sobre o Internacional. Ele é um jornalista do diário Olé da Argentina, que é um jornal que dispensa comentários, e ele trouxe informação, né? Ele já tinha trazido que o Lucas Alário vai deixar o Internacional. Essa é uma informação que a gente também tem aqui no Brasil. Ele tem sondagens tanto do Besiktas da Turquia, do Corinthians aqui no Brasil, um possível retorno ao próprio River Plate. Mas com esta saída, o Inter, a gente sabe também, já tinha essa informação que vai atrás de um outro centroavante. E o Verratti, jogador do Vasco, 1,85 m de altura, um jogador de 35 anos, né? Um atleta que nessa temporada fez 23 gols e 4 assistências pelo Vasco em 54 jogos. Né? Um nome muito interessante, apesar da idade avançada. Segundo o Oller, estaria na mira do Internacional. A grande questão dessa informação é que não faz sentido o Inter procurar um jogador estrangeiro para uma terceira opção de ataque. O Inter já tem 2 atacantes titulares, que é Borré e Ener Valencia, e vai ter o Verratti. Terceiro nome. Por mais que o Alário fosse estrangeiro, o Inter quer usar melhor essa quantidade de estrangeiros. E não faz sentido o Inter trazer um terceiro reserva, que por mais na data FIFA se torne titular do Inter, e ainda mais. O Verratti hoje é titular absoluto do Vasco, é um dos grandes capitães do Vasco, é um dos jogadores com maior representatividade da torcida vascaína, é um jogador que tem muito mercado no próprio futebol brasileiro e não faria sentido ele vir para ser terceira opção de ataque no Internacional ou no máximo ali brigar para uma segunda posição e ainda assim acharia muito difícil essa questão. Mas quero repercutir essa informação trazida por esse jornalista argentino. O empresário do atleta também, aí quero trazer a versão do empresário do jogador, disse que não procede essa informação e a direção do Internacional em contato com ela também negou que o Inter tem interesse na contratação do Verratti, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenha gostado, deixa o teu gostei, volto logo mais, valeu, falou e foi!